recorte de um plano de contas, né? O plano de contas, ele é extenso e dependendo da empresa, então, do ramo de atividade, da complexidade das atividades de uma empresa, o plano de contas é enorme. Eu peguei aqui só um recorte de um plano de contas que é disponibilizado lá no edital do exame de suficiência. Então, vocês, quando chegarem lá no final do curso, vocês já vão prestar o exame de suficiência, porque para exercer, né, a profissão de contador, você precisa ser aprovado no exame e daí poder tirar o seu registro, o seu CRC, né? Então, lá no edital dessa prova, eles apresentam um plano de contas, eu fiz um recorte. Então, vamos fazer algumas experiências aqui, algumas, né? Até vou pedir a contribuição de vocês aí, vão colocando, vão participando aí pelo chat. Onde você registraria as seguintes contas? Então, primeiro lá, madeira. Onde você registraria a conta madeira? Olhando aqui para o nosso plano de contas. Enquanto isso, eu vou aproveitar para responder uma pergunta aqui da Simona. Professora, existe diferença entre o conceito de produto e de mercadoria? Produto, nós consideramos como sendo um produto decorrente de um processo industrial. Então, as empresas compram matéria-prima e transformam a matéria-prima em produto. A mercadoria ela é utilizada para aquelas empresas comerciais, ou seja, que não fazem o processo de fabricação, elas compram o produto pronto e vendem e revendem. Então, essas são consideradas mercadoria. Muita gente colocou aqui como sendo matéria-prima. Muito bem, né? Então, pensando aí numa indústria de móveis, eu classificaria a madeira como matéria-prima. Mas e se eu for uma madeireira? E se eu simplesmente vender a madeira? Eu corto, né, as árvores e vendo. Aí, no caso, poderia ficar lá em mercadorias para revenda, né? Mas a interpretação de vocês como matéria-prima, muito bem. A Marley pensou nisso, pode ser mercadoria e também matéria-prima, né? Vai depender da finalidade da madeira. Isso aí. Camiseta. Aonde vocês registrariam camisetas? Camisetas, né? Produto, mercadoria, nesse caso. Se for uma fábrica de camisetas, as camisetas prontas para venda será registrado em produtos. Se for uma loja de roupas, um comércio, as camisetas deverão ser registradas como mercadoria, porque será simplesmente revendido. Se for camiseta para os meus funcionários, não tem empresas que fornecem um uniforme? Eu tenho um estoque de camiseta. Por esse plano de contas, poderia talvez ficar aqui no almoxarifado, né? Estoque é um estoque de itens que eu vou consumir na minha própria empresa, para os meus funcionários. Papel sulfite, onde vocês registrariam? Do papel sulfite. Mercadoria para revenda? Mesma ideia. Se a minha empresa for uma papelaria, por exemplo, que revende papel sulfite, provavelmente eu iria registrar como mercadoria. Se eu for uma empresa que fabrica, né, que faz o tratamento do papel, recorte e tal, e revende, poderia ser produto. Num escritório de contabilidade, o papel sulfite pode ficar lá no almoxarifado, né? Como um item para consumo, né? Para emissão de boletos, de documentos, enfim. Acho que tem aqui insumos, né? Insumos. Papel sulfite poderia ser insumos? Não sei. Porque assim, gente, a matéria-prima é aquele item principal do processo de fabricação. O insumo são os outros itens que também participam do processo de fabricação, mas não é o principal. Então, por exemplo, a madeira lá na fabricação de mesas. Então, a madeira seria a matéria-prima. Mas, para fabricar mesas, precisa de cola, de parafuso. Então, isso daí ficaria como insumo.
Açúcar, onde registrar? Vamos começar a agilizar, né, então, senão a gente vai ficar um tempão aqui só nessa parte da experimentação. O açúcar também depende, o açúcar pode ser um insumo, né, se for uma empresa aí que confecciona algum tipo de alimento, um suco, uma bebida, o açúcar pode ser um insumo. O açúcar pode ser mercadoria no supermercado. O açúcar pode ser produto numa refinaria, né, numa usina de açúcar, né, então, e tudo isso vai depender da finalidade do item. Linha, mesma coisa da camiseta, pode ser produto, pode ser insumo, né, aí você acho que esse é o exemplo que eu tinha deixado aqui para falar do insumo. A camiseta é o produto final, mas o tecido seria a matéria-prima e a linha seria insumos. E o frango, gente? Lá no finalzinho do curso vocês vão trabalhar contabilidade rural. Onde vocês registrariam o frango? Né, vamos comer frango, gente, que a carne, né, de bovina tá muito cara. Vamos comer frango, vamos comer ovo. O frango seria insumo? O frango pode ser mercadoria? Produto? O frango, gente, se ele estiver vivo, ali embaixo, ó, embaixo do estoque tem um grupinho chamado ativo biológico. O pessoal colocou aqui mercadoria. Mercadoria para revenda. Se for o frango congelado, né, para revenda, beleza, mercadoria. E se for o frango vivo, né, nós temos as granjas, aqui na minha região mesmo tem bastante granja. O frango ainda vivo, ele é um ativo biológico que também é utilizado para comercialização, mas ele ainda vivo, ele é considerado um ativo biológico. E o veículo, né? Onde vocês registrariam o veículo? Lá no final, como ativo não circulante, só que aqui ficou só o ativo não circulante mantido para venda, né? Vai depender, se o veículo for para utilização de transporte dentro da sua empresa, deve ficar no ativo não circulante, lá no imobilizado. Se o veículo for de uma concessionária, vai ser mercadoria. Se o veículo for de uma montadora, vai ser produto, né? Então, existe aí uma série de classificações. Então, vocês perceberam que eu trouxe aqui 7 exemplos e desses 7 exemplos, nós percebemos que a gente poderia classificar eles em diferentes contas contábeis. O que a gente consegue concluir com tudo isso? Que para registrar corretamente os fatos contábeis, o contador precisa conhecer a empresa e adequar o plano de contas a cada realidade. Então, se eu não me engano, alguém passou aí uma pergunta se existe um plano de contas padrão, né? Aqui, ó, Roberto, existe padrão nos nomes das contas utilizadas? Na maioria, né? Mercadorias, produto, insumos, veículos, caixa, banco, tudo isso são contas que quase que, né, que você vai enxergar em praticamente todos os planos de contas. O que é muito importante, mais do que um padrão de nomes, é a identificação em cada empresa, o que você vai registrar em cada conta contábil. Então, o que é mercadoria em uma empresa pode não ser mercadoria na outra, que nem o veículo, né? O veículo em uma empresa pode ser registrado como mercadoria, o veículo em outra empresa pode ser registrado como veículo lá no imobilizado. Então, é muito importante conhecer a finalidade daquele elemento. Gente, o contador ele precisa conhecer um pouquinho da empresa, né? Quanto mais ele conhecer, melhor ele vai conseguir registrar. E essa questão do plano de contas, adequar o plano de contas, é porque assim, uma indústria tem matéria-prima, ela compra matéria-prima e transforma em produto. Agora, o plano de contas de uma empresa comercial precisa ter matéria-prima? Né? Ela compra uma mercadoria pronta e revende. Então, não há necessidade de ter um plano de contas. É lógico que aí, né, a empresa muitas vezes vai, na hora dela comprar um sistema, né, para o departamento de contabilidade, vai ter um plano de contas lá, né, um modelo,
mas é possível fazer esses ajustes, né. E existem muitas contas se você pegar empresas, assim, SAs, por exemplo, né, que tem transações financeiras, mercado de ações, você vai encontrar uma série de contas que são até complicadas de entender, então é muito importante saber o que que elas representam para poder registrar corretamente. O Felipe colocou aqui, ó, insumos seria produtos perecíveis? Não. Insumos é aquilo que você vai consumir na sua empresa. Muitas vezes ligado ao processo produtivo, que nem aqui, deixa eu até voltar aqui, ó. Tá vendo que aqui existe insumos e aqui existe almoxarifado. Então, neste plano de contas, a gente poderia considerar os insumos como sendo aqueles itens que serão consumidos no processo produtivo junto com a matéria-prima, mas a gente deixa separado por uma questão de qualidade da informação, porque a matéria-prima, gente, é o principal. Então, ela merece uma atenção. Os outros itens utilizados no processo produtivo fica tudo para insumos. Aqui no almoxarifado, nós podemos ter, então, também insumos no sentido de são consumidos, mas não no processo produtivo, como materiais de limpeza, né? A gente consome na nossa empresa, não faz parte do processo produtivo. Materiais de escritório, que daí ficaria o papel sulfite, canetas, outros materiais. Materiais de copo e cozinha, né? Copos descartáveis, café, açúcar. Então, açúcar pode ficar também aqui no almoxarifado. Mas, né, tem empresas que no plano de contas, ao invés de almoxarifado, tem lá materiais para consumo, né? Ou materiais de uso e consumo, né? Essa continha, materiais de uso e consumo. Então, entraria esses elementos. Então, é muito importante conhecer o plano de contas e saber o que classificar em cada um, né, lá na sua empresa. E esse padrão, gente, às vezes vale a pena até você montar o plano de contas na sua empresa e ali ter uma descrição do que mais ou menos é registrado em cada conta. Porque você não pode, por exemplo, uma hora você compra papel sulfite e registra lá em insumos, e outra hora você compra papel sulfite e registra lá em almoxarifado. Isso bagunça a informação. Então, papel sulfite na minha empresa, considerando um escritório de contabilidade, papel sulfite na minha empresa é sempre registrado no almoxarifado. Então, a informação contábil, ela precisa ter padrão. Eu não posso cada hora colocar numa conta diferente. Eu não posso uma hora colocar a camiseta lá em mercadoria e outra hora colocar em produto. Eu preciso definir na minha empresa o que é camiseta, aonde eu registro camiseta, né? A Raimunda colocou aqui, ó, que diferencia ativo circulante do não circulante? Eu já vou falar sobre isso, tá? Nem vou entrar nesse assunto agora. A gente já vai para um exemplo e eu vou falar sobre isso. E última pergunta aqui do Júlio, ó. No caso de empresa de prestação de serviço, tem um padrão a ser seguido para fazer o plano de contas? É a mesma coisa, você vai encontrar modelos de planos de contas, mas é muito importante que esses modelos sejam ajustados à realidade da empresa. As empresas prestadoras de serviço, os insumos, né, por exemplo, normalmente são aqueles itens utilizados ou consumidos na prestação de serviços. Então, né, vamos pensar aí em uma empresa que faz manutenção de veículos. Então, parafusos, sei lá, outros itens que ela utiliza na prestação de serviços, muitas vezes são registrados justamente nessa conta mercadorias. Nessa conta insumos, perdão, né. Essa questão de conhecer a empresa, gente, falando aí um pouquinho da minha experiência, quando eu trabalhei por 4 anos numa usina e eu fazia a escrituração fiscal, então eu que lançava as notas fiscais. E várias vezes eu tive que ir no pessoal, no setor operacional, lá com o gerente de produção ou com o próprio pessoal do almoxarifado e pedir: "Ó, me explica isso", porque ainda mais em nota fiscal, vem muito código, vem muito nome específico, né, vinha uns parafusos mesmo que não tinha nem nome de parafuso, vinha só uns códigos lá na nota fiscal. Por mais que no nosso sistema tinha o pedido e lá no pedido estava descrito, às vezes era muito vago, eu precisava ir lá e saber.
né. Por exemplo, já teve vezes da gente receber, rolamento, né, de R$ 15.000. Eu fiquei: "Meu Deus, rolamento para mim é um insumo, né, é uma peça de reposição, uma peça de reparo das máquinas, mas R$ 15.000". Aí eu precisava ir lá, saber qual a finalidade daquele rolamento, para ver se eu precisava registrar ele lá no imobilizado, junto com algum equipamento, ou se ele era simplesmente um item de manutenção, que era trocado periodicamente, que daí a gente jogava direto para despesa. Então, conhecer a empresa, conversar com o seu cliente, se você trabalhar dentro da empresa, muitas vezes ir lá no setor operacional, entender um pouquinho do processo, faz toda a diferença para você fazer os registros contábeis da forma correta.